praticamente faz todo sentido a PEC, matematicamente, porque você não pode gastar mais do que você tem como entrada. O que a gente não entende, principalmente os alunos de direito, é o seguinte: por que antes dessa PEC não se tomou uma medida na carne? Por que não fez um enxugamento da máquina? Por que não diminuiu a despesa? Por que não atingiu, de repente, o orçamento judiciário? Entendeu? Essa é a pergunta. Obrigada, Samuel. Deputado? Bom, quanto à primeira pergunta, eu acho muito importante, a Casa tem várias iniciativas. Acho até que seria importante que a orientação aí do estágio visita propiciasse uma visita ao inventário das propostas de modificação dos critérios para preencher todas as cortes, inclusive o Tribunal de Contas. Há várias iniciativas. Então, acho que a gente deveria se debruçar sobre isso, como nós temos aqui muitos estudantes de direito, né? A busca da meritocracia e não da indicação é uma necessidade de aperfeiçoamento. Quanto à questão do porquê não fez, isso é próprio dos tribunais políticos. A verdade é a seguinte: 170 bilhões de déficit orçamentário neste ano. 140 bilhões de déficit orçamentário no ano que vem. Você compraria ações dessa empresa? Não. Não compraria. O raciocínio é financeiro. Agora, as consequências sociais são dramáticas. Sistematicamente, o Brasil vive em déficit. Na proclamação da independência, já assinou uma carta de compromisso com a Inglaterra, porque estava devendo. Em termos de dívida externa, temos que fazer um ato de justiça. Somente em 2007, nós tivemos um momento de fechar as contas e o número que ficou embaixo foi azul. Mas isso foi em termos de dívida externa. Porque em termos de endividamento interno, nós continuamos a gastar mais do que podemos. O governo adotou essa regra, que também é discutível, mas eu não vi, procurei muito, não ouvi nenhuma sugestão alternativa durante todas as discussões, a não ser continuar devendo. Tem que atender, mas quanto mais você déficit tem, mais você encarece o juro, mais você é não confiável, e com isso, você, em vez de crescer, você entra em recessão e depressão, como nós entramos. Alguma providência tem que ser tomada, e esta que foi tomada não é a mais ortodoxa. Para concluir, porque ao estabelecer que o orçamento do ano seguinte será o deste ano mais a inflação, eu também estou sacando quanto dinheiro que eu não tenho. Porque a inflação não é receita. Nos acordos trabalhistas que nós estamos tendo neste ano, se qualquer categoria do trabalhador conseguir o salário deste ano, ou do ano passado, mais a inflação acumulada, ergue a mão para cima. Porque não está conseguindo isso. Está conseguindo menos do que a inflação. Então, a regra que foi adotada não é a mais rigorosa aritmeticamente. O que ela é pesada e penosa, a meu ver, é pelo tempo. Né? Só daqui a 10 anos que nós poderemos fazer uma revisão. É preocupante, mas alguma providência de equilíbrio financeiro tinha que ser tomada. Deputado Rômulo Gouveia. Bom dia a todos, dar as boas-vindas ao estágio visita, é muito importante, e o trabalho que tem ampliado, parabenizar sempre o trabalho da sua secretaria, do CEFOP, o nosso Filipe Pornil tem sido muito dedicado. Em relação, abraçando Marcos, está aqui na frente, lá da Paraíba, do município de Damião, e Marcílio Corrêa, que está lá atrás, que é de Campina Grande, lá da nossa Galante. E a Samuel Bolsonaro, primeiro, o nosso governador Amir foi muito feliz quando
Bolsonaro, sim. Não sei se é parente. É parente? Não, é só... Com C cedilha, né? É brincadeira. Mas é o Samuel. Então, o nosso espírito amigo foi muito feliz. Realmente, na casa, tramita vários projetos. E eu, pessoalmente, concordo, Samuel, com a mudança, com alguns critérios. Então, acho que é uma coisa que é debatida. Eu também sou operador de direito e vi a preocupação de algumas pessoas. Em relação à questão dos gastos da PEC, do controle, você pergunta, por que só agora? Primeiro tem que ter alguém, ontem o presidente da República disse, olha, eu estou tendo coragem de tomar medidas que talvez outros não tiveram coragem. Lá atrás, não faz muito tempo, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso já com a lei de responsabilidade fiscal, já houve alguns avanços, percentuais em limites de pessoal, uma série de controles que alguns gestores estão, inclusive, não cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Isso gera uma série de fatores. No meu estado mesmo, o estado ultrapassou o limite de pessoal e aí recebeu a punição do Tesouro, enfim, das metas fiscais do estado. Mas, enfim, eu acho que era preciso fazer. Até mesmo você concorda que era necessário. E aí o tempo é senhor da razão e vai realmente colocar a tarefa que nós assumimos, eu inclusive que votei a favor da 241, que se transformou em 55 no Senado. Muito obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Posso rapidinho? Rapidinho, deputado, para a gente ter mais uma pergunta antes de encerrar, deputado. Deixa eu colocar. Tá bom. Samuel, eu vou retirar a sua escolha de apelido, Bolsonaro, para não gerar mais polêmica, mas nós defendemos algo que, aliás, tem a ver com vocês, jovens, uma profunda reforma do Estado brasileiro. Democratizar o judiciário, onde se concentram, inclusive, os maiores marajás da República. Tem no Legislativo, tem no Executivo, mas no Judiciário, e é o poder menos transparente, embora importantíssimo, sem dúvida. E ele só fica mais ativo por omissão também do Legislativo. Ocupa um espaço vazio. 2, reforma tributária radical, porque o Brasil tem um sistema tributário regressivo. Quem mais tem dinheiro, menos paga imposto. O imposto do pobre está embutido, inclusive nos gêneros de primeira necessidade. Reforma política por motivos óbvios, para tirar a situação de colonização da política por parte dos grandes grupos econômicos, que está aí evidenciado. Primeira página da Folha de São Paulo hoje. Marcelo Odebrecht confirmando que fez muitas negociações de grana com o atual presidente da República, no Palácio do Jaburu, quando ele era vice, da Dilma, por sinal. Então, a gente vive um momento muito crítico do país e se não houver reformas radicais e profundas em todas as áreas, inclusive de mentalidades e de educação, a gente não vai avançar. Por fim, a PEC, que eu chamo de corte de investimentos sociais, ela deixa intocados os gastos financeiros. PEC dos gastos, mas os financeiros estão garantidíssimos, parece que é um dogma, uma cláusula pétrea. Resultado, no ano passado o Brasil gastou com juros, serviços e amortização de dívida financeira 2,5 vezes a mais do que gastou em educação e saúde. Esse quadro vai piorar. Obrigada, deputado Chico Alencar.